Boa noite, irmãos. Gravo o vídeo de hoje para falar de um tema super interessante, o sacramento da ordem. Bem, o sacramento da ordem ele é instituído por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia. Dentro da nossa igreja, dentro da Igreja Católica Romana, o sacramento da ordem se divide em 3 graus: o diaconato, o presbiterado e o episcopado. O diaconato, o sacramento do diácono, ele é exercido de 2 formas: da pessoa do diácono permanente, no diaconato permanente ou no diaconato transitório. O diácono permanente, ele é homem e pode ser casado ou solteiro. O diácono permanente, por exemplo, ele pode casar, ele pode ter família e filhos. O diácono transitório, normalmente é aquele homem que almeja o presbiterado, ele quer ser padre. Então, para o diácono transitório, o diaconato é parte do caminho para que ele possa ser sacerdote. Ele chega a ser padre. O diácono, dentro da igreja de Nosso Senhor, ele é chamado primeiramente a pregar a palavra e a atuar em obras de caridade. Eu sei que pouca gente sabe, mas o diácono, por exemplo, ele pode celebrar casamentos, ele pode batizar, ele pode realizar ritos fúnebres. O segundo grau do sacramento da ordem é o presbiterado. O presbiterado é o sacramento do padre, aquele grau do padre. Bem, o padre ele é chamado a todas as obrigações do diácono e mais. O padre, por exemplo, pode celebrar a Santa Missa, o padre pode confessar, o padre também tem toda uma obrigação de pastorear, de cuidar das ovelhas do Senhor. O sacerdote, o seu pároco, ele é pastor também, ele cuida das ovelhas de Cristo, que são o rebanho dele, o rebanho da paróquia dele. E o terceiro grau desse sacramento, o episcopado, é o grau conferido aos nossos bispos, aos episcopos da igreja. Bem, o bispo ele é chamado a tudo que o padre é chamado e mais. É típico do bispo, por exemplo, o crisma. O bispo é quem crisma. O crisma é o sacramento da confirmação. O bispo, por exemplo, ele é chamado a reger a igreja particular. A igreja particular é a igreja com I minúsculo, que a gente chama de diocese. E o bispo pode, por exemplo, também ordenar padres e outros bispos. Porém, o bispo só ordena outro bispo se com a autorização do Santo Padre, se com permissão do Papa, claro. Bem, eu queria dar um destaque especial a uma questão que eu sei que é meio polêmica, a questão do celibato sacerdotal. Vamos entrar um pouco nisso. Sei que muita gente diz, os padres deveriam casar, os padres devem casar. E eu sei que alguns protestantes aproveitam isso aí para jogar um pouco de São Paulo em cima. Diziam que São Paulo disse que se for casado, que seja com uma só mulher, então eles usam isso para definir que o padre católico deveria casar-se. Bem, vamos entender um pouco o celibato. A igreja de Nosso Senhor sempre teve o celibato em alta estima, e o celibato é obrigatório. Provavelmente ali por volta do ano 300 ele foi tornado obrigatório na igreja. Então o padre é celibatário e o bispo é celibatário, porque eles são chamados a ter como exemplo a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nosso Senhor Jesus Cristo era celibatário. São Paulo, na época dele, ele nos diz que se for casado, que seja casado com uma só mulher. Bem, na época de São Paulo, por falta de candidatos solteiros, a igreja aceitava também homens casados. Por isso, São Paulo diz que se casado, que seja com uma só mulher. Mas a ênfase nesse trecho não é em casado, é em uma só mulher. Porque na época de São Paulo se casavam com 2, com 3, com 4, com mais mulheres. Então São Paulo diz que se casado, que seja só com uma mulher, para que ele não dê tanta dedicação à família, mas que ele tire parte desse tempo para a igreja do Senhor. São Paulo, ele era celibatário, por exemplo. A pessoa que diz isso, São Paulo, o apóstolo do Senhor era celibatário. E é São Paulo também quem diz que o homem solteiro cuida das coisas do Senhor, enquanto casado cuida da mulher. São Paulo também diz que a mulher casada cuida da família, enquanto a virgem cuida das coisas do Senhor. Então, o celibato para a igreja, ele não é lei divina, ele é uma lei religiosa, lei eclesial. Pode, porventura, um dia ser abolido, porém não é o intuito da igreja. A igreja não visa isso. A igreja sempre teve, tem e terá o celibato em alta estima. Bem, eu falei um pouco sobre os 3 graus do sacramento da ordem e eu frisei que o diácono, por exemplo, ele não pode celebrar missa, ele não confessa, que são ações bem típicas do sacerdote, do padre e do bispo.
Por quê? Vamos entender um pouco isso daí. O padre e o bispo, que estão no segundo e no terceiro grau do sacramento da ordem, eles podem agir in persona Christi. Vamos entender um pouco isso daí. In persona Christi é na pessoa de Cristo. Bem, nós cremos, de fé, que homens não fazem milagres. Quem faz milagre é Deus. Nós cremos que homens não perdoam pecados. Quem perdoa pecados é Deus. Então, vamos entender. Quando um padre está celebrando a missa, ele pega o pão, ora, e esse pão se transubstancia no corpo do Senhor, que ele pega o vinho, e o vinho é transubstanciado no sangue do Senhor, ali ocorre um milagre. E por força do sacramento da ordem, junto com o padre está o Cristo. Então, quem realiza um milagre junto com o padre é o próprio Cristo que está presente ali, junto com o padre. Nessa presença do Cristo, que ocorre junto com o sacerdote durante o sacramento, é a presença na pessoa de Cristo. É o Cristo quem faz o milagre. Durante a confissão, nós cremos que o Cristo, no sacramento da confissão, se faz presente com o padre. Então, quando o seu pároco lhe absolve e perdoa, não é ele quem está lhe perdoando, é o Cristo, a pessoa de Cristo, que está presente ali com ele, quem te absolve e quem te perdoa. Meu nome é David Sampaio, sou criador da página Sou Feliz por Ser Católico no Facebook. Nos siga no Facebook. Espero ter somado um pouco mais sobre a questão do sacramento da ordem e ter colaborado um pouco mais no conhecimento da fé católica. Deus a todos nós abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.